Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, já estava com saudades. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus nas asas do Espírito. Neste final de semana tivemos missão na Diocese de Corumbá e a gente não conseguiu tempo devido às grandes distâncias para gravar o projeto A Reflexão para a segunda-feira ontem, mas hoje estamos retomando, graças a Deus, a nossa reflexão. Hoje, terça-feira, dia 7 de setembro, um dia especial para todos nós brasileiros, dia em que comemoramos a independência do Brasil. E, como já dissemos antes, essa independência precisa ser passada a limpo, porque ainda existem muitas formas de escravidão, formas de corrupção, formas de dependência que nós precisamos nos libertar. E talvez a maior dependência que nos escraviza é justamente a dificuldade de testemunharmos a nossa fé e todos os ataques que são desferidos para retirar do coração do nosso povo aquilo que é sagrado, aquilo que é base da nossa fé, ou pelo menos símbolo da nossa fé. Vimos aí, ao longo do tempo, as tentativas de mutilar a palavra de Deus, de suprimir os símbolos da nossa fé, das instituições, dos órgãos públicos, das escolas, etc. Então, tudo isso deixa um gosto de escravidão ainda, de dependência ainda, ou pelo menos de um desvirtuamento da independência. Precisamos lutar com as armas que a Igreja nos oferece. Primeiramente e antes de tudo, da oração, também da fé e da participação em tudo aquilo que envolve a coletividade. É importante no dia de hoje, a gente sabe que existem várias manifestações, Brasil afora, mas nós precisamos, independente do lado em que nós defendemos, em que nos posicionamos, é preciso que nós tenhamos acima de tudo isso aquilo que o Senhor nos ensina em relação à paz. Qualquer manifestação, por mais justa que seja, se ela descamba para a violência, para a agressão, para a depredação, ela perde todo o sentido e toda a razão. Então, que nós nos manifestemos mais ordeiramente, pacificamente, cada um defendendo aquilo que julga ser melhor para o Brasil. Eu acredito que não cabe aqui defender qualquer pauta individual, pessoal, vontade própria, vontade de um partido, vontade de uma pessoa, mas nós precisamos olhar para a coletividade e na paz, na concórdia, trabalhando as ideias e as propostas, sejamos instrumentos de mudança, de transformação e de verdadeira independência. Rezemos então pelo nosso Brasil neste dia tão importante para nós. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, Dom Henrique, e sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro, neste dia, paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, os nossos grupos de oração, os nossos ministérios, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório
dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Hoje, então, dia da independência, a palavra de Deus vem nos apresentar a escolha que Jesus faz dos 12. E Lucas vai dizer o seguinte no capítulo 6, versículo 13. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos. Amados, Jesus está consolidando, preparando a sua missão. Por isso ele precisava ter junto dele pessoas para que fossem formadas. Formadas não no sentido apenas intelectual, mas também no sentido espiritual e no sentido de convivência, de experiência de vida com Jesus. E nós vamos ver Lucas dizendo com poucas palavras o que ele fez essa escolha. Esse número 12 dos apóstolos tem um significado muito importante porque faz referência às 12 tribos de Israel. Portanto, Jesus está dando a entender que a igreja que ele está organizando deve ser uma sequência, deve ser uma continuação daquilo que as 12 tribos de Israel representam um povo. A igreja é a mãe e recolhe, é o redil que recolhe, que acolhe um povo. E esse povo está fundamentado, consolidado em 12 colunas, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Outra coisa também importante é perceber que Jesus está logo em seguida dessa separação, desse convite. Jesus vai pronunciar o sermão. Lá em Mateus é o sermão da montanha. Aqui em Lucas é o sermão da planície. É como que uma regra de vida para os discípulos, para as pessoas que querem seguir Jesus. E também uma preparação, considerando as dificuldades, as renúncias, as provações, as perseguições que as pessoas que dedicam a sua vida e que se dedicam a seguir Jesus vão sofrer, vão ter que encarar. Então, o Senhor vai escolher os 12 e Lucas vai dizer que é preciso então deixar, e na sequência ele vai estar explicando isso, deixar tudo para seguir Jesus, abdicar do seu projeto de vida pessoal para assumir o projeto de vida de Jesus. Mateus, quando se refere a essa escolha, vai dizer exatamente isso, que Jesus chamou os 12 para que fiquem em sua companhia. Porque a primeira forma, ou o primeiro método de formação de Jesus é o método da permanência, da convivência, do conhecimento, da troca de experiência. Porque a gente só vai poder falar de alguém, de alguma coisa, quando conhece, quando tem convicção, quando faz a experiência. E é preciso então estar convivendo com Jesus para fazer a experiência, para ouvir, para presenciar, para depois eles ficarem aptos para também anunciar e também dar continuidade à missão de Jesus. Que nós possamos perceber que o Senhor também nos escolheu dentre tantos, dentro de uma multidão, o Senhor pinça aquelas pessoas que estão com o coração mais aberto, mais disponível para segui-lo e para anunciá-lo. O Brasil está precisando de seguidores fiéis de Jesus. O Brasil não precisa tanto de pessoas que tenham ideias e ideologias, mas o Brasil precisa de pessoas que tenham Jesus no coração e que se disponibilizem a anunciá-lo, anunciar a verdade, proclamar a verdade, promover a paz. De novo, repito, toda manifestação é lícita desde que não promova desordem, violência, depredação, porque qualquer que seja a causa, perde o sentido e perde a força se
começar a prejudicar outras pessoas. Que a palavra de Deus nos ensine e nos conduza para um respeito mútuo e uma concórdia geral. Afinal de contas, somos uma mesma nação e precisamos, como uma mesma nação, promover a paz, sobretudo entre nós, ainda que pensemos de forma diferente. Mas isso não deve nos tornar inimigos, apenas divergentes que com o diálogo e com a boa vontade resolvemos. Que assim seja e que este dia seja um dia que fique marcado para a nossa história como um dia de verdadeira libertação e liberdade para todos nós. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça e que nos acompanhe nesse dia. Senhor Jesus, o Brasil está aos vossos pés e em Ti colocamos toda a nossa confiança. Estabelece o Teu reinado de paz e de amor nos corações e através dos corações, nas famílias, nas comunidades, nas cidades, nas metrópoles, em todos os lugares, nas ruas, nas praças, nas estradas, para que nós possamos testemunhar que somos realmente um povo que deixa Deus conduzir e reinar a nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Um ótimo dia da independência. Fique com Deus. Até amanhã.